do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de língua portuguesa. E olha só, hoje nós vamos trabalhar os tipos de frases, palavras com MN, acentos agudos e circunflexos, substantivos próprios e comuns e gênero dos substantivos, certo? Então, vamos iniciar com os tipos de frases. Então, olha só, nós temos vários tipos de frases: afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas, imperativas. Então, vamos lá. Frases afirmativas são frases que eu estou dizendo algo, afirmando, certo? Por exemplo, eu gosto de sorvete. Eu estou afirmando que eu gosto de sorvete. Frases negativas já está dizendo, eu estou negando alguma coisa. Por exemplo, eu não gosto de sorvete. Isso é uma frase negativa. A frase interrogativa é quando eu faço uma pergunta. Vamos lá. Quantos anos você tem? Isso é uma pergunta. E uma frase exclamativa é quando eu indico algum sentimento, medo, espanto. Que lindo! Isso é uma frase exclamativa. E a frase imperativa é quando eu dou uma ordem, dizendo: menino, saia já daí. Eu estou dando uma ordem. E para nós descobrirmos que frases são essas, a gente tem algumas dicas, alguns sinais de pontuações que nos ajudam a identificar que tipo de frase é, certo? Vamos lá. A frase afirmativa, eu uso um ponto final. Assim como a frase negativa, eu uso um ponto final. Porém, a negativa, ela está negando, vai ter um não aí implícito de alguma forma, certo? A frase interrogativa já está dizendo, eu uso um ponto de interrogação, o que faz com que seja uma pergunta. A frase exclamativa, eu uso o ponto de exclamação e dá aquela sensação de medo e espanto. Na frase imperativa, eu vou usar o ponto de exclamação também, só que a tonalidade, quando eu leio, indica uma ordem, certo, gente? Até aí tudo bom? Tudo bem? Então vamos lá. Palavras com M e N. Vamos lá. O M e o N pós-vocálico, a gente vai ter aquele som nasal, né? Em, in, on, Bora lá. A M, M, em, I, M, in, O, M, on, U, M, Assim como o N. A, N, N, I, N, in, O, N, on, U, N, certo? Só que a diferença, eu vou sempre usar o M para ter esse som nasal antes do P e B. Por exemplo, campo. Eu tenho campo. Só que depois eu tenho o P. Então eu vou usar o M. Antes de P e B eu uso o M quando eu tenho esse som nasal. E nas outras letras eu uso o N. Por exemplo, lenda. Enda. Eu tenho o E e o M. N, que dá som N. Só que depois vem o D, então eu vou usar o N, porque o M e o N, nesse som nasal, ele vai ter o mesmo som. Só que aí eu vou saber usar. Antes de P e B eu uso o M e antes das outras letras eu uso o N, certo? E vamos lá descobrir também. Esses acentos gráficos, eles nos ajudam a dar esse som, para a gente ter essa sonoridade nas palavras. Porque é diferente de escrevermos e ouvirmos, não é isso? Então, algumas formas de escritas, para nós sabermos como é sua entonação, para entendermos, elas precisam de uma acentuação. O acento agudo, que é aquele tracinho, ele vai dar o som aberto das vogais. A, E, I, O, U. Já o circunflexo, ele vai dar o som fechado. E, I, O, Geralmente o circunflexo, ou no caso, geralmente não, o circunflexo ele é usado no O, no A, no O. Algumas vezes no E, dependendo da palavra, certo? Mas geralmente é no A e no O. Então, vamos lá. Se eu tenho a palavra vó,
vovó, a vovó. É um som aberto, eu vou usar o acento agudo. E eu tenho o vovô. Se escreve da mesma forma. Mas para eu identificar se é vovó ou vovô, eu vou mudar o acento. Então, vovô é fechado. Eu vou usar o acento circunflexo. E vocês podem prestar atenção. A palavra circunflexo vem de um grego, a língua bem longe da gente, que indica fechado. O agudo vem de outra língua, que indica aberto. Por isso que foi usada essas duas palavrinhas, para identificar essa acentuação gráfica. Fica aí uma dica, tá? Então, depois que a gente aprendeu isso, a gente vai aprender os substantivos próprios e comuns. Vamos lá. O que é substantivo? São palavras que dão nomes aos seres, certo? Cadeira, mesa, quadro, Paulo, Roberto, Beatriz. São palavras que dão nomes aos seres. Os substantivos próprios identificam o nome dado próprio, uma pessoa, um lugar específico que eu vou saber quem é. Por exemplo, Paulo. O substantivo comum é dado a todos os outros seres. Vamos lá. Na escola tem vários meninos, certo? Vários meninos. Tem muito menino. Eu não vou identificar. São vários. Se eu digo o menino da escola está triste, eu vou saber que é um menino? Não. Há vários meninos. Aí se eu digo Paulo está triste, Paulo, eu identifiquei quem é o menino que está triste. Então, o substantivo próprio dá nome a todos os seres da mesma espécie. Substantivo comum, desculpa, dá nome a todos os seres da mesma espécie. Já o substantivo próprio, ele dá um nome específico àquela pessoa. Então, vamos lá. O que é gênero do substantivo? Gênero do substantivo vai dizer se ele é masculino ou feminino. Masculino indica o menino, o homem, o gato. Feminino indica a mulher, a menina, a gata, certo? Há palavras que são específicas para o masculino e para o feminino é outra palavra. E há palavras que só mudam o final para dizer se é masculino ou feminino. E há palavras que usam o termo macho e fêmea, tá? Então vamos lá. Palavras que são totalmente diferentes no masculino e no feminino. Por exemplo, o homem, a mulher, certo? São totalmente diferentes. Palavras que só mudam o final. O menino, a menina. Que geralmente o artigo identifica isso, né? E as palavras que precisam do macho e fêmea para identificar a espécie. Cobra, macho, cobra, fêmea, certo? Então, gente, agora estudem para nós fazermos a nossa avaliação, que eu tenho certeza que vocês vão tirar uns 10, tá certo? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.